Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, estamos estudando a terceira parte deste livro, As Leis Morais. Estamos estudando, no momento, o capítulo 12 dessa terceira parte, Perfeição Moral. E o tema para esse vídeo é Caracteres do Homem de Bem. Allan Kardec formula uma pergunta sobre este assunto e obtém uma detalhada resposta da espiritualidade superior. Questão 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Resposta. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, para que nós possamos nos elevar na escala espírita, ou melhor, se nos tornarmos mais próximos de Deus, preciso cumprir os mandamentos, como diz Jesus, cumprir as leis de Deus. E também a busca da compreensão da vida espiritual, para que possamos cumprir as leis de Deus de maneira mais ampla, sem que imaginemos estar cumprindo uma lei de Deus quando estamos cumprindo uma lei humana, uma lei do mundo. Por isso a necessidade do conhecimento da vida espiritual. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se alguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. É uma resposta bastante ampla a este parágrafo aqui, a respeito do homem de bem, é o que põe em prática, não é? A caridade, como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, para que possamos cumprir essas três metas que resumem, no fim, este parágrafo que acabei de ler. É exatamente o conhecimento da vida futura, da vida espiritual, da lei de causa e efeito, que a vida não termina com a morte do corpo, e que nós plantamos nesta encarnação, colheremos depois, seja no plano espiritual, seja numa próxima encarnação. Então, o cumprimento desta determinação é ali. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida
a vida espiritual. Não é? Prosseguindo. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece por saber que Deus, que lhe as deu, também lhes pode retirar. É compreender a justiça e a misericórdia de Deus. Para compreender a justiça e a misericórdia de Deus, entender o Evangelho de Jesus nos leva a isso. Mas conhecer a vida futura, a vida espiritual, nos amplia o entendimento da necessidade de cumprir estes ensinamentos. Se, sob a sua dependência, a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Essa questão de poder e autoridade, não é? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Exatamente esse sentido que, não entendendo a vida espiritual, o processo de reencarnação, a justiça e a misericórdia de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, todos esses quesitos nos ajudam a compreender o que nos cabe fazer em relação ao próximo, seja no posto de autoridade, seja no posto de subalternidade. O comportamento é sempre o mesmo, por conhecer as consequências. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. E se lembra destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Indulgência. O orgulho nos leva a julgar o outro e nos considerar superiores, e não sendo indulgente para com o outro. Ah, errou, tem que pagar, aquela coisa assim. É verdade. A pessoa que comete crimes precisa pagar pelo seu crime. Agora, uma coisa é você analisar o comportamento da pessoa, outra coisa é você analisar a pessoa em si, que está numa prova, está numa experiência da qual prestará contas, mas evoluirá, porque no íntimo desta criatura que comete erros terríveis está um Filho de Deus, como nós. Não é vingativo, estamos falando do homem de bem, não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Lei de causa e efeito. Tudo aquilo que semearmos, haveremos de colher. Isso é da lei de Deus. Estudando o Evangelho de Jesus, temos isto. Estudando a doutrina espírita, retomamos o estudo, a compreensão desta lei. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Muito bem. Nós vemos aqui, é verdade que é um relatório que a espiritualidade nos dá como resposta, não é? Como diretrizes de ação, de como compreender,
a nossa tarefa, para a nossa evolução espiritual, é a questão da caridade. Fora da caridade não há salvação. Repetindo o que consiste a caridade: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos ainda uma abordagem mais ampla do que esses 3 quesitos: benevolência, indulgência, perdão. É uma resposta que os Espíritos dão a respeito de caridade, como entendia Jesus: benevolência, indulgência, perdão. Aí no Evangelho nós vamos encontrar numa mensagem do Espírito da Verdade mais 2 acréscimos que acabam abrangendo estes 3 primeiros, que é a abnegação e o devotamento. É uma entrega, não é? Nós vamos encontrar no livro Evangelho segundo o Espiritismo um estudo ampliado sobre a questão do homem de bem. Está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Nós vamos ver ali, no item 3, uma ampliação deste relatório. Então, quem quiser saber mais detalhes sobre o que nos compete para subir na hierarquia espírita, para nos avançar cada vez mais na direção de Deus, aí está a sugestão. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Antes, porém, Allan Kardec inicia o capítulo falando sobre os caracteres da perfeição. E depois, falando sobre o homem de bem, ele continua dando um recado aos espíritas. Então, ele fala sobre os bons espíritas. Temos material aí suficiente para uma encarnação ou mais até. Serem perfeitos. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Prosseguiremos no estudo do Livro dos Espíritos, na questão do capítulo, da terceira parte, as leis morais, capítulo Perfeição Moral, com o tema Conhecimento de si mesmo. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.